Fala, meu terceiro ano! Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá, né? Bem, essa semana vocês têm prova, então vocês já sabem aí qual é o conteúdo que vai cair. É só voltar nas aulas, reassistir, não é verdade? Porque aí você tira qualquer dúvida aí. Vocês sabem que qualquer coisa é só me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá certo? Bem, vamos lá na página 208, 209, porque na última aula nós falamos sobre a diferença entre comparar, né, o comparativo e o superlativo. Lembra? Comparativo, superlativo, lá do Guinness Book. Né? E aí o que nós vimos principalmente? Nós pegamos aí uma comparação de hotel, né, de hotéis, na verdade, e fomos, né, vimos alguns exemplos aqui, ó, né? Cheaper, nós vimos que o comparativo, né, ele é feito acrescentando o ER, né, acrescentando o ER. Porém, tem alguns que são irregulares, onde, né, a gente não acrescenta só o ER, a gente muda, ele é mutante, né? Que é o caso, por exemplo, que nós já vimos, que é o good, né, e o bad. Tanto em português eles também são irregulares, né? Eu não digo bom mais bom, eu digo bom melhor. Eu não digo ruim mais ruim, eu digo ruim pior, certo? Vimos também o comparativo de igualdade, né? Quando eu quero dizer que são ou não iguais, né? Então eu uso SS, então para você saber que é igualdade tem duas palavras iguais. E depois, em contrapartida, nós comparamos com o superlativo, ó, the biggest, the cheapest, the smallest e the closest, tá certo? Então foi essa a parte que nós vimos aí em princípio. Na unidade, na página 209, nós só começamos essa paradinha aí, mas não finalizamos porque já havia sido o bastante, né? Então vamos lá na página 209. Como você percebeu, nestas frases comparamos os hotéis usando comparativos e superlativos de adjetivos. Para usar a forma correta, é preciso verificar o número de sílabas que o adjetivo tem. Então, de modo geral, adjetivos com uma sílaba são acrescidos de er quando é comparativo e est quando é superlativo, certo? Porém, nós vimos que não é sempre assim. Quando os adjetivos têm de duas sílabas ou mais, a gente não consegue acrescentar esse finalzinho neles aí, esse sufixo, né, do er ou do est. E aí nós temos que fazer o quê? Usar o mais mesmo, ó, more. E no superlativo, the most, quando estamos falando de mais. Menos é less no comparativo e the least no superlativo. Nós temos isso no português? Não, nós não temos isso no português. No português, comparativo é tudo igual, é usando mais. Então não importa se a palavra é pequena, por exemplo, mais alto, ou se a palavra é grande, mais confortável. Não faz diferença. Então, isso em português. Em inglês, sim, faz. E faz bastante diferença. Quando é pequenininho, comparativo, est, superlativo, né? Então, big, biggest, né? Comparativo, bigger. Agora, quando é grande, beautiful, more beautiful. E no superlativo, the most beautiful. Beleza? Quando chega aqui, nós temos comparativo e superlativo de adjetivos de uma sílaba só, os curtinhos, né? Então, vamos lá perceber que acrescentamos er no comparativo, est no superlativo. Quando já termina com a letra E, eu não preciso colocar outro E. Fica só o R para ficar er, ou então o ST no superlativo. Exemplo, small, que é o pequeno, né? Então, ó, smaller e the smallest. Clean, limpo. Cleaner, the cleanest, né? Mais limpo ou mais limpo. Tall, alto.
taller, the tallest. Young, jovem. Younger, the youngest. Lembrando que o primeiro é o comparativo e o segundo é o superlativo. Só para você fazer o mesmo padrão nos outros, porque como eu disse, o português é diferente aqui, né? Então, smaller é menor e o the smallest é o menor. Reparou que no português eu só coloco o, né, na frente do menor? No inglês é uma palavra diferente, ó, smaller e the smallest, certo? Continuando, old, que é velho, então mais velho, older, ou mais velho, the oldest. Short, curto ou baixo, então mais curto ou mais baixo, shorter, e the shortest, ou mais curto ou mais baixo. Cold, que é frio, colder, mais frio, the coldest, ou mais frio, ou a mais fria. Warm, que é quente, warmer, mais quente, e the warmest, ou mais quente. Nice, legal, nicer, mais legal, e the nicest, o mais legal, ou a mais legal. Large, que é largo, grande, larger, maior, e the largest, o ou a maior. Então, tá aí. Reparou que quando termina com a letra E, é só colocar o R ou o ST, como nós vemos aqui nesses dois exemplos. Porém, nós temos aqui embaixo, ó, os adjetivos do CVC que eu já falei, né? Ó, consoante, vogal, consoante, que a gente repete a consoante antes de colocar o ER no comparativo ou o EST do superlativo. Olha o exemplo, wet, molhado, wetter com 2 T's e the wettest com 2 T's também. Big, grande, bigger com 2 G's e the biggest também com 2 G's. Hot, quente, hotter com 2 T's e the hottest também com 2 T's, porque pode reparar que todos eles têm CVC, consoante, vogal, consoante. Thin, que é fino, magro, thinner, mais magro, the thinnest, o mais magro, e as duas palavras com 2 N's. Belezinha até aí, galera? De boa, né? Uma outra regra que nós temos aí é quando o adjetivo termina com a letra Y, né? Então, se o adjetivo terminar em Y, a gente faz aquela mesma pegada do ED, do IES e do IED, que é tirar esse Y e substituir por I. Antes de colocar a regra, né? Então, nós temos dry, Y, tirei o Y lá, dryer, então é seco ou mais seco, tudo sem o Y com I. Lucky, sortudo, luckier, the luckiest, tudo sem o Y e com o I no lugar, né? Easy, fácil, easier, mais fácil, the easiest, ou mais fácil. Early, cedo, earlier, mais cedo, the earliest, ou mais cedo, todos eles sem o Y. E aí na página 210 ainda tem mais dois aí, né? O pretty, prettier e the prettiest, que é bonito, mais bonito ou mais bonito, ou bonita. E funny, engraçado, funnier e the funniest. Beleza? Maravilha! Vamos para as exceções, que é aí que está o grande problema, né? Se fossem só as regras, seria super tranquilo para a gente trabalhar com isso daí, né? Quando a gente começa a ver que tem exceção, então, ó, tá aqui. Há, porém, alguns casos em que, mesmo com adjetivo de apenas uma sílaba, devemos fazer o comparativo com more e o superlativo com the most. Então, temos aí alguns casos, ó. Fun, engraçado. Real, real, verdadeiro. Right, certo. E wrong, errado. Então, eu não posso falar funner, realer, righter, wronger, tá certo? Então, eu tenho que falar more fun, more real, more right, more wrong. E no superlativo, the most fun, the most real,
the most right e the most wrong, né? O mais divertido, né? O mais real, o mais certo e o mais errado. Beleza? Comparativo e superlativo de adjetivo com duas ou mais sílabas. São aí os adjetivos mais longos, né? Então, ó, com os mais longos, a gente já viu isso. A gente usa o more, né? E o adjetivo. E no superlativo, the most, mais o adjetivo. E aí o adjetivo fica normalzinho, né? Ele não fica com nenhuma terminação, não tira nenhuma letra. Ele fica normal do jeito que ele já era, sem o comparativo. Exemplo, careful, cuidadoso. Então, ó, mais cuidadoso, more careful, certo? O mais cuidadoso, the most careful. Bored, more bored, the most bored, certo? Então, chato, né? O mais chato e o mais chato, né? Então, entediado, mais entediado, o mais entediado. Alguns adjetivos de duas sílabas aceitam tanto o ER, tá aí mais uma exceção, quanto o more, certo? Então, existem adjetivos que aceitam as duas formas, como é o caso do simple, de simples, que aceita simpler ou more simple, para mais simples. Ou então, the simplest, ou mais simples, ou então the most simple. As duas formas estão corretas, tá certo? As duas. A mesma coisa com narrow, que é estreito, que pode ser narrower ou então the narrowest, ou more narrow, the most narrow. Quite, que pode ser quieter, ou então no superlativo the quietest, ou então more quiet e the most quiet. Clever, que é esperto, que pode ser cleverer e the cleverest, que fica até difícil na pronúncia, né? Quando você fala more clever, the most clever, é mais fácil, né? Em relação à pronúncia, tá certo? Adjetivos longos só podem formar comparativos e superlativos com o more para o comparativo e o the most para o superlativo, certo? Então, os adjetivos curtos, alguns, têm as duas possibilidades. Os longos não. Os longos não têm essa viabilidade. É sempre o more para comparativo e o the most para o superlativo. Então, beautiful, more beautiful, mais bonito. The most beautiful, a mais bonita. Important, more important ou the most important. Intelligent, more intelligent ou the most intelligent. Interesting, more interesting ou the most interesting. Exciting, more exciting, the most exciting. Advanced, more advanced ou the most advanced. Significant, more significant, the most significant. Expensive, more expensive e the most expensive. O único aí que talvez vocês não lembrem seja o expensive, que é caro, mais caro, e o mais caro, porque o restante parece com o português. Com exceção do exciting, que não é excitante, mas empolgante, animador. Última parte aqui são os irregulares, aqueles que são diferentões. E nós já vimos dois, né? Eu até na última aula lembro que eu falei só existem três, mas eu só vou falar os dois por enquanto, porque mais para frente vai aparecer o outro, né? Então tá aí. Os dois que no português são iguais, que é bom, melhor, e ruim, pior. Então no português também eles são irregulares. Agora, o far, que é longe, não. O far, ele não é irregular em português. Então, mais longe, né? Longe, mais longe, ou mais longe. Em inglês é. Então, em inglês eu tenho duas possibilidades, ó. Further ou farther. The furthest
ou the farthest. As duas possibilidades estão corretas. Teacher, tem mais irregular? Não, não tem mais irregular. Só existem estes daí. Então, menos mal, né? Você não precisa ficar se matando em decorar um monte de irregular, como tem um monte de coisa em inglês, né? E em português também, que tem um monte de exceções às regras. Bem, comparativos com as, que é o comparativo de igualdade, né? Porque está igual as duas palavras. Ou então na negativa, mas continua tendo duas palavrinhas iguais, então continua sendo igualdade. Embora, quando eu uso afirmativo, eu não estou dizendo que um é mais do que o outro, dizendo que eles são iguais, né? Então, por exemplo, eu digo, ela é tão inteligente quanto ele, não tem um que é mais. Agora, se eu ponho o not, eu acabo mudando para superioridade, né? Ela não é tão inteligente quanto ele, então ela acaba ficando mais embaixo, né? Então vamos lá. The Caledonian B&B is as busy as the Queen's Lodge. Então, o B&B, né, o Caledonia, é tão cheio quanto, né, tão ocupado quanto, certo? Agora, o Caledonia B&B não é tão ocupado quanto, quer dizer que ele é menos do que o Macedônia, que acaba sendo mais, né? Nesses dois casos, estabelecemos uma relação de igualdade nas frases afirmativas, como eu acabei de dizer, mas de superioridade ou inferioridade quando é negativo. Então, ele não é tão inteligente quanto o Paraná, né? Então, isso acontece. Além disso, na forma negativa, você pode usar, ao invés de as, você pode usar so no lugar do primeiro as, do segundo não, tá? Só no lugar e não tem nenhuma diferença de significado, tá bom? Então, ó, o hotel A não é tão grande quanto o hotel B. O hotel B não é tão aconchegante quanto o hotel C. E o hotel C é tão luxuoso quanto o hotel A. Então aqui, ó, aqui tá igual. Agora aqui não, ele não é, então é inferior. Ele não é inferior. Beleza? Maravilha. Sequência A. Modificando os comparativos e superlativos. Então, ó, existem algumas expressões usadas para modificar o grau dos comparativos. Vejamos mais um exemplo. Então, ó, the Caledonian is... Deixa eu colocar entre parênteses essa palavra, vamos pular ela só para o better. Melhor. O Caledônia é melhor do que o Macedônia. Quando eu venho aqui e coloco esse slightly, ele significa tipo levemente, na ideia de um pouquinho. Então, o Caledônia é um pouquinho melhor que o Macedônia. Então, não é melhor, é um pouquinho melhor. Reparou que eu mudei o nível, né? O grau, melhor dizendo, né? Além do slightly, existem outros, como o a lot, que é muito, né? O much, que também é muito, e o a bit ou a little, que é um pouco, um pouquinho. Vamos ver os exemplos? Este tópico gramatical é muito mais complicado do que a voz passiva. O novo A380 é muito maior, né? É um avião muito maior do que taranana. Esta bolsa está um pouquinho mais pesada do que a outra, um pouquinho, porque o bit é pouquinho. Eu sei que a tradução que eu estou fazendo não está batendo com aí do lado, mas era para bater, gente. O bit é menos do que o little. Então, quando você coloca o little e traduz como um pouco e o a bit também como um pouco, não está certo não, viu? O a bit é um pouquinho. Então, ó, he arrived, ele chegou. A little later, um pouco mais tarde.
Se fosse um pouquinho mais tarde, não seria tanto, na verdade? Tem diferença. Além disso, tem o outro, né? Tem mais um, ó, considerably, consideravelmente, né? Mais conveniente. Então também está dando uma intensidade aí, né? Ó, a localização escolhida para o restaurante é consideravelmente mais conveniente do que a antiga. Então está dando só uma intensividade, tá certo? Está intensificando o adjetivo na hora de comparar. É só uma palavra que você acrescenta ou não na frase para mudar a intenção aí, tá? Comparações com advérbios para a gente terminar aí essa parte e zerarmos por hoje. Para fazer comparações com advérbios, usamos praticamente os mesmos recursos usados com os adjetivos. Então, can you please drive a bit more slowly? Você pode dirigir um pouquinho mais devagar? You need to write your essays much more carefully. Então você precisa escrever suas redações muito mais cuidadosamente. I know my husband much better. Então eu conheço meu marido muito melhor do que a mãe dele. Dogs can move more quickly than cats. Então os cachorros ou os cães podem se mover mais rapidamente do que. Então você vê que não tem nada de novo aqui, é a mesma coisa do comparativo normal, né? Para falar a verdade, nem sempre tem esse tópico aí, só para encher linguiça, né? Everybody is working harder. Todo mundo está trabalhando mais pesado, mais. My grandmother forgets things more often. Então a minha avó esquece as coisas mais frequentemente do que ela costumava. I ran the fastest I could. Eu corri o mais rápido que eu podia. Então, mesmo esquema, nada de exagerado aí, é a mesma coisa que nós vimos, tá certo? Bem, pessoal, então é isso. Nós paramos por aqui, por hoje, porque nós já trabalhamos o suficiente. Tem exercícios gramaticais, né, que vocês podem fazer aí na página 212, certo? Deixa eu mostrar para vocês a página 212, ó. Tem esse texto que nós já fizemos como revisando, tá certo? Deixa eu só colocar a resposta aqui para vocês checarem, é a letra A na 1. Né? Agora, já a partir da 2, já são exercícios que têm gramática. Então, tanto a página 212 quanto a 213 tem exercícios gramaticais, tá certo? Então, deem uma olhada que a gente corrige na nossa próxima semana. Valeu? Fiquem com Deus. Kisses, hugs and bye bye.